Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje é dia 7 de maio e nós vamos falar sobre a nossa aula de História. É a página 39, Profissão de Alto Risco. Então, nós vamos ler este texto aí para responder algumas questões e lembrar das nossas aulas de História. Nós já conversamos anteriormente sobre esse assunto, sobre as más qualidades de sobrevivência dentro desses navios, né? Como que era a vida dos tripulantes, né? As más condições de vida dentro dos navios, né? A saúde precária, a má alimentação, e é isso que a gente vai falar agora, tá? Acompanhe a leitura comigo. Apertados com mantimentos escassos e mal conservados, os marinheiros enfrentam viagens longas e difíceis. A vida nos navios que partem para alto mar é muito dura. Oficiais e marinheiros espremem-se em espaços pequenos, enfrentam os perigos dos mares desconhecidos e sofrem de doenças terríveis. A principal causa de mortalidade, além dos naufrágios, é o mal das gengivas. Depois de algumas semanas no mar, as gengivas incham e começam a apodrecer, exalando um odor insuportável. A tripulação se ressente da falta de alimentos frescos. O que acontece, pessoal? Não existia naquela época geladeiras. Imagina um lugar sem geladeiras, sem você ter como conservar os seus alimentos. Além de ser escasso, né, ser pouco alimento, eles não tinham como conservar estes alimentos, né? Os oficiais têm permissão para embarcar animais vivos, como galinhas, cabritos e porcos, mas essa carga geralmente é consumida nos primeiros dias de viagem. Eram muitas pessoas e muitas pessoas com fome, então esses animais não duravam muito tempo. A partir daí, a principal comida a bordo são os biscoitos feitos de farinha de trigo e centeio. Cada tripulante tem direito, geralmente, a 400 gramas diários de biscoito, a ração básica de sobrevivência no mar. Então, eles tinham uma cota, né? Um tanto de comida por dia, eles não podiam ultrapassar este tanto, essa porção de comida, de ração, na verdade, que era uma espécie de ração, né, por dia. A má conservação dos alimentos é um problema grave, foi o que eu falei a respeito de não ter como refrigerar esses alimentos, não tinham geladeiras, mesmo porque não existiam ainda, né, as geladeiras. Armazenada em lugares pouco arejados, quentes e úmidos, a comida apodrece rapidamente. Os navios vivem infestados de ratos, baratas e carunchos. Por quê? Porque não tinha higiene, não tinha limpeza. Eles viviam sem tomar banho, né? A gente falou sobre esse assunto, né? Muito triste. Foi na época que nós conversamos sobre os escravos, sobre os navios negreiros, e é a mesma situação. Então, quando não se tem higiene, quando não se faz uma boa limpeza de um ambiente, junta-se bichos, né? Animais, ratos, baratas, insetos e vermes disputam com os homens o alimento escasso e comprometem as já precárias condições de higiene. Os temperos fortes são usados para disfarçar o gosto dos alimentos deteriorados. Então, para não sentir o gosto dos alimentos que já estavam estragados, eles colocavam bastante tempero, né, as especiarias no caso. Mas isso é muito triste, né, gente? Imagina que situação. Peixes frescos são uma raridade. Na longa solidão dos mares, as viagens são intermináveis e tediosas. Então, segundo o texto, como era a alimentação dos navegadores europeus em suas viagens? Vocês vão, né, voltar lá no texto e lembrar de como era a alimentação dentro nessa situação. E nós podemos ver aí as outras atividades, quais outros problemas apresentados no texto tornavam as viagens perigosas, né? Vocês podem colocar aí quais os outros problemas, né, que eles enfrentavam para ultrapassar essas viagens. A má alimentação, a saúde precária, os problemas psicológicos, tudo isso amedrontava, o medo dos mares, do mar violento,
tudo isso perturbava a cabeça dos marinheiros, era uma situação muito difícil, então vocês escrevam aí com as palavras de vocês, ok? E aí embaixo vocês podem fazer um desenho para retratar tudo isso, tá bom? A partir das informações apresentadas, faça um desenho que mostre como eram as viagens marítimas a bordo de um navio no século XVI, ok? Por hoje é só, pessoal. Obrigada.